em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim: certa mulher que era viúva de um dos membros dos grupos dos profetas foi falar com Eliseu e disse: meu marido morreu, como o senhor sabe. Ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora um homem que ele devia dinheiro veio para levar os meus filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga. O que é que você tem em casa? Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar o azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite, começou a derramar o azeite nas vasilhas conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu, e aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas, e ainda vai sobrar dinheiro para você e seus filhos irem vivendo. Amém? Deus é maravilhoso, né? Sempre como nós sabemos, Deus é o Senhor da providência. O salmista diz que foi velho e agora é moço, foi moço e agora é velho, melhor dizendo, e nunca viu um justo ser desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. A Bíblia nos relata que essa mulher, ela era viúva de um homem que servia a Deus, provavelmente da escola de profetas de Elias. Esse homem era temente ao Senhor, vivia para o Senhor. Ao contrário do que muita gente fala, que profeta é rico, cheio de condições, que as pessoas têm tudo, nem todo profeta tem condições financeiras. Fato é que esse homem morreu e deixou a mulher desprovida das coisas, deixou ela desprovida das situações, das condições financeiras. E o que aconteceu? Um credor a quem ele devia, ele era endividado, então veio cobrar a dívida à viúva, e a lei diz, a lei é bem clara, viu, lá em Levítico 21 fala sobre isso, que uma pessoa poderia ser levada de escravo por causa da dívida. Ele trabalharia 6 anos e no 7º ano seria livre. Então, esses meninos, eles iriam ficar escravos para esse homem, talvez se fosse um judeu, se esse credor fosse um judeu, por 6 anos. E no 7º seria livre. Então, ela ia ficar sem os filhos dela durante esse tempo. Eles iam trabalhar para esse homem, para pagar a dívida do pai. E ela ia ficar sozinha, viúva, sem os 2 filhos dela. E também tinha outra condição. Toda mulher que ficava viúva, então ela dependia da oferta do templo, onde os sacerdotes, os levitas, distribuía do dízimo que era dado para a viúva e o órfão. Era distribuído. Por isso essa mulher foi procurar o Eliseu, procurar o sacerdote, o profeta, para que ele ajudasse ela. Mas Eliseu, na providência divina, sabendo do coração, e Deus havia talvez revelado a ele o que ela estava passando, mas ele pergunta: mulher, olha, o que é que você tem em casa? A pergunta foi essa: o que você tem em casa? O que você tem lá? Ela disse assim: uma pequena botija de azeite, em algumas traduções, dessa aqui um pequeno jarro de azeite. Provavelmente esse jarro seria de quem? Do marido, que era um sacerdote, era um profeta. E todo profeta carregava uma botija pequena de azeite para a unção. Então esse homem deixou, talvez na casa daquela viúva, aquela pequena botija de azeite. Mas a mulher tinha um problema, que uma botija de azeite, aparentemente aos olhos humanos, não iria resolver. Aparentemente não ia resolver a situação dela, porque uma pequena botija de azeite não iria pagar a dívida do seu marido.
Mas o profeta diz para ela: olha, pega a botija de azeite que você tem, mas vai primeiro na casa dos seus vizinhos, pega muitas vasilhas vazias. Essa mulher poderia questionar o sacerdote: eu vim aqui te pedir ajuda, eu vim aqui te pedir algo, eu vim aqui pedir uma ajuda para o senhor me ajudar a pagar a dívida do meu marido, para que meus filhos não sejam vendidos como escravos. E o senhor manda eu pegar uma botija de azeite que está lá e sair pegando vasilha na mão de vizinho para encher. Mas não, ao invés disso, ela creu no profeta. A Bíblia diz em Crônicas 20:20, diz assim: crê em Deus e estarás seguro, creia no profeta e prosperarás. É um dito e uma promessa divina. A condição da bênção vem em obedecer. A Bíblia diz: se obedeceres, comerá o melhor dessa terra. A obediência é a condição da vitória. Não está se falando de bens materiais, está se falando no completo, porque prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é tudo na sua vida dando certo. A Bíblia diz assim: olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor e obedeceres tudo que hoje te ordeno, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás o fruto do teu ventre. Ou seja, bendito serás os teus filhos. A tua casa inteira será bendita. Mas se não obedeceres, maldito serás. Aquela mulher tinha um marido que era obediente a Deus, e a maldição não estava na casa dela. A maldição não estava na casa daquela mulher, porque ali havia uma casa de pessoas tementes ao Senhor. E na casa do obediente, do temente, não há maldição. Tanto é que ela chega lá e diz assim para o profeta Eliseu: diz: ó, como tu sabe, meu marido morreu, e ele era um servo do Senhor, ele era temente a Deus, ou seja, era obediente a Deus. E ela estava lá reivindicando, olha, o que a promessa de Deus, o que a palavra de Deus prometia. Não é pecado você reivindicar o que está escrito, se você cumpre os mandamentos. Se você vive na presença, se você está na presença, se você serve ao Senhor, então o Senhor não desampara os seus. O Senhor não desampara o justo, e nem deixa as descendências, ou seja, os filhos dos justos, mendigarem. E naquele momento a mulher estava passando por uma situação muito difícil, muito constrangedora. Imagine ela com um bocado de vizinho, e ela tinha um bom relacionamento com todos. E chega o credor lá dizendo: eu vou levar seus filhos, ou você me paga, ou eu vou levar seus filhos. Ou você me paga, ou eu vou levar eles como escravo. Você vai me pagar ou não vai me pagar? Imagine chegando a pessoa na casa, cobrando a ela: você vai me pagar ou não vai? Seu marido está me devendo, eu quero o que é meu. E ela teria que dar os filhos àquele homem como escravos. Teria que dar a ele, ela ia ficar sem as duas coisas que ela tinha. O maior bem eram os filhos. Depois de Deus, o nosso maior bem é a família. A mulher já tinha perdido o marido, só restava a ela os filhos. Ou seja, a família dela já não estava completa. Ela só tinha aqueles 2 filhos homens. E ela iria levar um bom tempo sem eles, até pagar a dívida. E fora o constrangimento, a vergonha que ela iria ficar diante de toda a sociedade. A mulher que perdeu os filhos para o credor. A mulher que o agiota levou os filhos. A mulher que teve que dar os filhos como escravo. Imagine hoje uma mulher, mãe. Já viu aquelas mães que por causa da condição financeira, muitas, já aconteceu muito isso, e acontece até hoje, por causa da condição financeira, pega o seu filho e dá. Pela condição financeira, porque está passando muita dificuldade, ela entrega o seu filho e dá. E ela vive sofrendo por resto da vida porque fez aquilo. Ela fica ali, sofrendo porque ela teve a criança, ela criou a criança e depois teve que dar. Imagine aquela mulher vivendo assim. Mas o Senhor estava naquela vida. O Senhor estava naquela casa. Aquele homem plantou fé, aquele homem plantou obediência, aquele homem plantou temor ao Senhor e ensinou a mulher dele a quem buscar, a quem recorrer na hora da dificuldade. Tanto é que ela vai para Eliseu e fala: olha, tu sabes que o meu marido está morto e ele ficou devendo a alguém. E ele era temente a Deus, então me ajuda. E Eliseu diz para ela: tu tem o que em casa, mulher? O que tu tem lá? Eu tenho uma botija de azeite, só isso que eu tenho. Imagine ela conversando: eu só tenho uma botijinha de azeite, o que eu vou fazer com ela? Eliseu vai lá no teu vizinho
pega vasilhas. Essa mulher obedeceu, creu no profeta. Ela creu, ela não duvidou, ela não ficou questionando. Ela saiu, mandou buscar, foi lá, em casa, e a Bíblia diz que ela pegou as vasilhas. Outra coisa que uma pessoa temente a Deus, uma pessoa reta na presença de Deus, ela tem, sabe o que é? Respeito de todas as pessoas que moram perto. Todo mundo olha para ela e confia nela, porque senão ninguém prestava uma vasilha sequer àquela mulher. Ela tinha moral no lugar que vivia, ela era respeitada no lugar que vivia. As pessoas olhavam ela e via ela como uma pessoa boa, reta, digna de fazer isso. E ela não contou a ninguém, ela não disse o que ia fazer, só mandou pegar as vasilhas. Foi lá e trouxe. E o profeta disse: olha, quando for enchendo as vasilhas, tu vai colocando de lado. E ela fez isso. Foi colocando uma por uma, até o azeite, até a botija acabar, melhor dizendo. E aí o azeite cessou. E o que essa mulher fez? Essa mulher não saiu correndo para vender o azeite. Essa mulher não saiu comemorando com todo mundo na rua. Essa mulher não foi procurar o credor logo para dizer: ó, vem aqui que eu vou lhe pagar, seu miserável, toma aqui. Não, ela foi contar o testemunho ao profeta. Ela foi correndo atrás do profeta para dizer o que aconteceu. Ela foi dizer: ó, o milagre aconteceu, o que o Senhor disse aconteceu. Então o profeta disse: olha, agora tu vai lá e vende. Agora tu vai lá e vende, paga a tua dívida e o restante tu vai viver com teus filhos. Ou seja, o Senhor dá providência na família. O Senhor que guarda a casa do justo. O Senhor que não desampara os seus. O Senhor, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não se abalam, mas permanece para sempre. Aquela mulher poderia perder a fé dela, poderia desacreditar, poderia olhar para o profeta e dizer: você está maluco, eu quero é dinheiro, eu não quero isso aí não, quero um milagre, quero é dinheiro. Mas ela creu, ela confiou, ela acreditou na palavra que o profeta havia dito. Ela confiou que Deus não iria desamparar uma pessoa que viveu a vida inteira na retidão. Deus não iria desamparar uma pessoa que viveu a vida toda buscando, uma vida toda dedicada a Deus. Ela diz: olha, o meu marido era temente ao Deus de Israel, era temente ao Senhor. E ela acreditou, ela viveu isso. E quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando nós persistimos, quando nós obedecemos, então Deus opera um milagre em nossa vida. Deus opera um milagre, porque o Senhor é o Senhor da providência. Eu não sei o que as pessoas estão passando. Muitas pessoas estão vivendo tempos difíceis. Domingo o pastor pregou sobre as tempestades. As tempestades na nossa vida, elas vão vir várias vezes, não só naquela mulher. Aquela mulher estava vivendo uma tempestade. Imagine, o marido morre e o credor vem para a porta. E agora? Teu marido morreu, que vai me pagar. E agora? Mas essa mulher, ela superou a tempestade. Ela procurou a pessoa certa. Sabe onde é que está o segredo de quando a gente está passando por tempestade na nossa casa? É buscar o Senhor em vez de buscar os outros. É ir na casa de Deus. É ir buscar o sacerdote, pedir oração, pedir ajuda. Por isso que nós estamos aqui. Sabe para quê? Para orar pela nossa casa. Para interceder pela nossa casa. Sabe para quê? Para que nossos filhos não sejam vendidos por escravo, por mal. Para que nossos filhos não sejam jogados aí como escravo. Porque quando a pessoa está no vício, nas drogas, no mundo, os filhos são escravos. Quando as pessoas estão lá, são escravos. Escravos do mundo. Eu luto todo dia pela minha família. E eu não vou desistir enquanto eu tiver vida. Eu vou lutar pela minha família. Eu vou lutar, eu vou fazer o que aquela mulher falou. E vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou obedecer, eu vou viver ela, independente da circunstância. Pode estar difícil hoje, pode estar passando por luta hoje. Olha, você pode hoje estar vivendo, sabe o que? Ameaça de perder a sua família, porque aquela mulher estava sofrendo uma ameaça de perder os seus filhos. Você pode estar dizendo aí hoje, ó, alguém disse para você, ó, seus filhos vão se acabar, você vai perder eles. Eu vou levar eles, o mal pode ter lhe ameaçado. Mas lembre de uma coisa: você serve a um Deus de providência. Você serve a um Senhor que cuida da sua casa. Uma casa edificada
sobre a rocha, não há vendaval que destrua. Não há vendaval, pode vir a tempestade que for, você vai ficar de pé. A sua casa vai permanecer unida. Aquela mulher não se apartou dos filhos dela. Você não vai se apartar dos seus. A sua família não vai ser destruída, o seu casamento não vai acabar. Porque o Deus que você serve irá dar providência. É um momento de tempestade. E Deus deixa isso acontecer, irmãos. Sabe para quê? Para provar a nossa fé. Porque Deus traz primeiro a dificuldade, traz a tempestade. Depois da tempestade vem a bonança, vem a calma, vem a paz. Mas tem que haver a tempestade. Sem luta não há vitória. Sem batalha não há um vencedor. Para você vencer, você tem que batalhar. Você tem que ter o oponente. E o oponente é os problemas da vida. Mas sabe quem é? O teu general é Cristo. Ele é o teu general. É Ele que vai te dar força para poder você vencer essa batalha. Não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus parentes. Nunca desista, creia, porque se você crer, verás a glória de Deus. Creia em Deus e você estará seguro. Creia no profeta, ou seja, na palavra proferida dessa profecia, e você prosperarás. Ou seja, estará tudo em paz. Eu levanto